Terremotos estão entre as forças mais devastadoras da Terra, capazes de arrastar cidades, desencadear deslizamentos de terra e criar tsunamis. Alguns deixam fissuras gigantescas em seu rastro, enormes rupturas na superfície da Terra que mostram o quanto uma placa tectônica se deslocou na linha de falha. Mas já se perguntou qual dessas são as maiores? E o quão grande podem ficar? Então, venha comigo enquanto damos uma olhada em algumas das maiores falhas sísmicas do mundo. Bom, para começo de conversa, precisamos saber o que é uma falha geológica. Bom, são longas fraturas na Terra que causam terremotos quando rochas se movem e se deslocam de repente. Esse movimento é causado pelo acúmulo de tensões na Terra, devido ao movimento das placas tectônicas. E as próprias placas tectônicas são pedaços quebrados da crosta e do manto da Terra, que estão em constante movimento. E as falhas geológicas marcam os limites onde elas se encontram. Parece ser bem simples, exceto que também existem 3 tipos de limite. Limites convergentes é quando as placas se movem umas em direção às outras. Limite divergente é quando as placas estão se afastando uma das outras. E o limite transformante ocorre quando placas se movem paralelamente. Como resultado, esse acúmulo de atrito pode causar desde os menores tremores de terra até os terremotos mais catastróficos. Ok, então quais são realmente as piores falhas tectônicas? Bom, se você gosta de filmes de aventura e ação, tanto quanto eu, talvez já tenha visto o filme Terremoto, A Falha de San Andreas, com The Rock. A trama gira em torno de uma falha geológica que se rompe repentinamente, causando um grande e letal terremoto na Califórnia, que pode ser sentido em todo o país. E embora o filme seja pura ficção, a falha de San Andreas é uma zona de falha real, a quase 1.300 quilômetros desde o norte do Golfo da Califórnia até o oeste do estado. Mas as únicas pedras em perigo aqui são aquelas que estão ao longo da falha. Ela se situa no limite transformante entre as placas do Pacífico e América do Norte, com a primeira se movendo para noroeste e a segunda para sudeste. Sendo assim, a falha de San Andreas é uma falha transcorrente dextral. Esse tipo de falha ocorre quando rochas se movem lateralmente umas sobre as outras, assim. Ela vai ser dextral ou sinistral, dependendo da direção do movimento do bloco oposto à linha da falha. Quando terremotos acontecem, Hollywood faz todo mundo acreditar que a rocha explode tão violentamente que se parte, criando uma enorme fissura ou abismo gigantesco. Eu já vi tantos filmes em que a Terra parece engolir todo mundo, mas, infelizmente, pessoal, é tudo mágica do cinema. A maioria das rachaduras por terremotos não vai ter mais do que alguns centímetros de largura ou profundidade. E como um terremoto requer atrito entre 2 blocos de rocha em uma linha de falha, uma falha nunca poderia se abrir o suficiente. Aliás, a maioria das fissuras não é resultado direto de terremotos em si, mas de deslizamentos de terra e tremores violentos no solo. Cara, Hollywood podia ser mais realista. Já ficou tão cansado a ponto de achar que poderia dormir por um ano inteiro? É assim que eu me sinto quase todo dia. Bom, essa falha geológica também gosta de um soninho, e não há como prever quando ela vai acordar. Altin-Ta é outra falha de deslizamento lateral, mas dessa vez o movimento acontece no lado esquerdo. No entanto, essa é ainda maior, se estendendo por até 1.600 quilômetros ao longo do Planalto tibetano e das montanhas Kunlun, na China. Apesar do tamanho da sua falha, acredita-se que ela tenha causado apenas 2 ou 3 grandes terremotos nos últimos 2 a 3 mil anos. Ela permaneceu suspeitosamente adormecida durante todos esses anos. Quer dizer que um terremoto está para acontecer? Ou não significa ameaça alguma? Bom, toda falha tem uma taxa de deslizamento, que mede a velocidade com que os 2 lados da rocha deslizam um em direção ao outro. A taxa de deslizamento de Altin-Ta é de 10 milímetros por ano, e há evidências de que diminuiu com o tempo. Isso sugere que o aumento do deslizamento na falha vizinha de Kunlun ao longo dos últimos 100 anos pode ter causado uma redução no deslizamento de Altin-Ta. Essa taxa mais lenta, obviamente, significa menos movimento e atividade. Bom, vamos torcer para que continue assim. Assim como o meu Rottweiler Príncipe Fofinho, a falha Rainha Charlotte tem um nome legal, mas exibe um comportamento, digamos, preocupante. Na verdade, o nome é completamente ridículo. Não há nada remotamente majestoso nessa falha. Essa é outra falha transcorrente dextral, que se estende por mais de 1.200 quilômetros da ilha de Vancouver, no Canadá, até o sudeste do Alasca. Assim como em San Andreas, a falha da Rainha Charlotte marca o limite entre as placas do Pacífico e América do Norte. A do Pacífico se move a noroeste a velocidades rápidas, de 7,5 a 10 centímetros por ano.
Em comparação, em média, uma placa tectônica como a norte-americana se move a apenas 1,5 centímetros por ano. Portanto, as falhas geológicas que marcam a placa do Pacífico podem causar terremotos mais frequentes e muito mais perigosos. Uma zona apropriadamente chamada de Anel de Fogo, literalmente responsável por mais de 80% dos grandes terremotos da Terra. Assim, a falha da Rainha Charlotte não é estranha à ferocidade dessa placa, e produziu 5 terremotos com magnitude igual ou superior a 7 na escala Richter nos últimos 100 anos. Essa escala se refere à magnitude de um terremoto, que é determinada pelas ondas sísmicas produzidas, medidas por seu tamanho, intensidade e quantidade de energia liberada. Em 1958, toda sua força foi liberada quando a falha da Rainha Charlotte desencadeou um tsunami de mais de 500 metros na Baía de Lituya, no Alasca, que, por sinal, é o maior tsunami já registrado em toda a história. Acho que não tem como fugir disso aí. Isso aconteceu devido a um terremoto de magnitude 7,8 que lançou 90 milhões de toneladas de rochas em um deslizamento de terra de 900 metros de altura, fazendo com que essa onda gigante subisse pela encosta oposta do vale e depois inundasse todo o precipício. Apenas 5 pessoas perderam suas vidas, embora a onda tenha destruído inúmeras casas e ferido muitas outras. É o que dizem, o primeiro impacto é o que fica. Não há como parar um terremoto quando ele começa. Tudo o que se pode fazer é torcer que não cause muitos danos. Infelizmente, algumas falhas são mais ativas do que outras. E uma dessas falhas é a Kermadec Tonga. Trata-se de uma zona de subducção de mega deslizamento vertical de mais de 3.000 quilômetros entre a ilha de Samoa e a Nova Zelândia. Ufa, quantas palavras! Tento dizer isso aí tudo bem rápido. Mas o que isso significa? Bom, ao contrário de falhas de deslizamento lateral, uma vertical acontece quando rochas deslizam umas sobre as outras. As falhas de empurrão são um tipo de falha inversa, que ocorre quando um bloco de rocha se move para cima em relação ao bloco oposto. Uma falha de empurrão mergulha em ângulos particularmente rasos, cerca de 45 graus ou menos. Mas Kermadec Tonga é uma falha de mega deslizamento. Essa é uma falha de empurrão muito grande, comumente encontrada ao longo de zonas de subducção, uma área onde as placas tectônicas colidem umas contra as outras. Elas só se formam em limites de placas convergentes, nos quais uma placa sobrepõe a outra e a empurra para baixo, também conhecido como subducção. Nesse caso, a placa do Pacífico está sendo subduzida sob a placa indo-australiana. Como já estabelecemos, a placa do Pacífico é incrivelmente veloz. Na verdade, é a placa que se move mais rapidamente no mundo. Como resultado, Kermadec Tonga é uma das regiões com o maior número de terremotos de grande escala e erupções vulcânicas do mundo. Desde os anos 1900, 40 terremotos com magnitude igual ou superior a 7,5 foram registrados, incluindo o raro evento do terremoto duplo em Samoa, em 2009. O primeiro terremoto foi em uma falha normal. Esse é outro tipo de falha de mergulho, onde o bloco superior de rochas desliza para baixo. Isso desencadeou 2 terremotos menores em um movimento de empuxo, que juntos atingiram uma enorme magnitude 8 na escala Richter. Eles ocorreram com um intervalo de 2 a 3 minutos entre si, causando ondas de tsunami de mais de 21 metros. Mais recentemente, um vulcão submarino, perto de Tongoa, de repente entrou em erupção em 2022. Essa explosão foi tão gigantesca que ondas de tsunami conseguiram chegar à costa da Califórnia, depois de viajarem mais ou menos 8.000 quilômetros. Cara, terremotos se espalham mais do que notícia ruim. O Himalaia é considerado uma das cadeias de montanhas mais famosas do mundo. Mas o que você talvez não saiba é que existe uma falha geológica abaixo dos seus pés, que poderia te jogar montanha abaixo em 1 segundo. A falha principal do Himalaia é outra falha de mega deslizamento. Com mais de 2.400 quilômetros de extensão, é a maior do seu tipo no mundo. Ela marca a fronteira entre as placas Eurasiática e Indiana, com a placa indiana se movendo a 5 centímetros por ano. Isso é mais rápido do que sua contraparte, que se move a apenas 1,25 cm. Esse movimento está, em última análise, elevando a cordilheira do Himalaia em cerca de 10 milímetros por ano, à medida que a placa indiana subduz a Eurasiática. Conforme os picos continuam subindo, mais terremotos fazem tudo tremer. Essa falha geológica mortal causou os terremotos de magnitude 7,3 e 8,1 no Nepal em 2015. E o último foi tão forte que desencadeou uma avalanche no Monte Everest. Cuidado com essa falha, pessoal. Ela está causando estragos e literalmente movendo montanhas.
O Jardim Enriquillo Plantain soa como um lindo jardim botânico, não é mesmo? Um lugar perfeito para relaxar. Só que não. Pelo nome você não imaginaria que se trata de uma falha geológica super perigosa. Trata-se de uma falha transcorrente esquerda que se estende por mais de 1.000 quilômetros desde a Fossa dos Caimãs, o ponto mais profundo do Mar do Caribe, até o Vale do Enriquillo, na República Dominicana. Essa falha foi a responsável por um dos terremotos mais mortais e memoráveis da história recente, também conhecido como o Desastre do Haiti. Essa falha causou caos com um terremoto de magnitude 7, que atingiu o Haiti em 12 de janeiro de 2010. As placas do Caribe e América do Norte deslizaram uma sobre a outra, causando atrito suficiente para produzir um terremoto, resultando em um número de mortos entre 200.000 e 300.000 pessoas. Isso o torna um dos piores desastres naturais da história. E além disso, também causou mais de 7 bilhões de dólares em danos e prejuízos ao país. E então, em 2021, outro terremoto da mesma magnitude atingiu o Haiti em 14 de agosto. Mais de 137.000 casas foram danificadas ou destruídas, e infelizmente, os cidadãos tiveram que suportar ainda mais tremores. Na verdade, pelo menos 900 réplicas foram sentidas após o primeiro terremoto. Em sismologia, uma réplica é um pequeno terremoto que acontece após a erupção principal, e às vezes são sentidos anos depois. Sim, bem quando você achou que tinha superado a primeira grande erupção, outra vem para te assombrar. Cara, mas que jardim terrível! Todo mundo sabe que Gêmeos é o dobro do problema, e com as falhas geológicas não é diferente. Pode ser um pesadelo ter mais de uma falha geológica na mesma área. Mas aqui vai uma história de terror para você. A falha da Anatólia não é apenas uma grande falha geológica. Na verdade, é composta por duas grandes falhas geológicas. A falha da Anatólia do Norte se estende por mais de 1.400 quilômetros, desde a falha da Anatólia Oriental, na Turquia, até o Mar Egeu. A falha oriental situa-se na fronteira transformante entre as placas Arábica e Anatólia, enquanto a falha do Norte situa-se na fronteira entre as placas Eurasiática e Anatólia. Sim, o dobro de placas, o dobro de problemas. Essas duas falhas que se cruzam já causaram desastres diversas vezes, especialmente nos últimos anos. A falha do Norte provocou um terremoto de magnitude 6.1 na Turquia em 2022. Um ano depois, a falha oriental causou um terremoto 7.8 na Turquia e na Síria. Segundo a ONU, o impacto desse terremoto afetou mais de 15 milhões de pessoas. Com uma zona de falhas tão ativa, é impossível saber quando vai acontecer um outro terremoto. Mais um lembrete de que a Terra está realmente viva sob nossos pés. É difícil compreender o quão gigantescos e destrutivos terremotos podem ser de vez em quando. Não apenas podem mudar a paisagem da Terra, mas seu impacto também pode ser sentido por milhões de pessoas ao mesmo tempo. E esse certamente é o caso da mega falha de Sunda, uma falha extremamente grande que se estende por mais de 5.000 quilômetros. É onde as placas indo-australiana e eurasiática se encontram, estendendo-se de Myanmar, na Ásia, até o noroeste da Austrália. E não é apenas longa, mas também muito letal. Em 2004, a mega falha deslizou repentinamente em uma falha reversa, na qual a placa indiana subduziu sob a placa birmanesa menor. Foi o trecho mais longo de uma falha rompida na história, com 1.400 quilômetros de extensão, o que é mais longo do que toda a extensão da Califórnia. O resultado foi um tsunami devastador no dia seguinte ao Natal, com ondas que atingiam de 9 a 30 metros de altura. Ondas em mares profundos como o Oceano Índico podem se mover a velocidades vertiginosas, cerca de 800 km por hora, capazes de cruzar oceanos inteiros em apenas um dia. E é uma viagem e tanto, porque foi sentido até na África do Sul, aproximadamente 8.000 quilômetros de distância. Isso porque o terremoto teve uma magnitude enorme de 9.1. Sua incrível liberação de energia não só afetou 18 países diferentes, como a Tailândia, Indonésia e Sri Lanka, mas também foi tão forte que dizem ter liberado a mesma energia que 23.000 bombas de Hiroshima. Até as consequências se mostraram mortais. Alguns dos seus 14 tremores secundários foram devastadores por si só, produzindo abalos de magnitude 5.7 e 7.3 na escala Richter. Cara, não dá pra ter um minuto de paz depois de um terremoto. Agora vamos dar uma olhada naquele filme Terremoto, a Falha de San Andreas. Hollywood nos fez acreditar que se alguma falha geológica se rompesse na Califórnia, certamente seria a mais mortal de todas. Errado. Na verdade, são as pequenas que temos que ter medo.
Apesar do tamanho reduzido, com apenas 119 quilômetros de extensão, a falha Hayward promete grande impacto. De fato, cientistas a consideram a falha mais perigosa da América. Ela se estende pela área da Baía de São Francisco e atravessa até mesmo o campo de futebol americano do Cali Memorial Stadium. Seu último terremoto ocorreu há mais de um século, causando o caos em 1868. Mas foi um dos terremotos mais destrutivos da história da Califórnia. Mas como qualquer força maligna, está aguardando o momento certo. Sim, essa falha de deslizamento lateral é uma bomba relógio tectônica, pronta para explodir a qualquer momento. Cientistas estimam que há 72% de chance de um ou mais terremotos ocorrerem antes de 2043. E não estou falando de terremotos pequenos, e sim erupções de magnitude 6.7 ou mais. Para referência, esse é um terremoto de magnitude 6.4 que atingiu a Califórnia em 2022. Mais alguém nervoso aí agora? E pior ainda, há 63% de chance de que esse desastre aconteça antes de 2036. Como as chances não estão realmente a favor, a cidade passou por alguns preparativos para o evento apocalíptico. Por exemplo, a proximidade da Universidade de Berkeley com a falha geológica fez com que seus prédios tivessem que ser reforçados. Construíram uma nova fundação de concreto sobre o prédio, com enormes pilares de sustentação, o que deve impedir o seu colapso. É como eu sempre digo, quem previne, não chora. O Japão é conhecido por suas belas montanhas e cadeias de vulcões, mas o que você não deve saber é sobre a quantidade de terremotos que o país enfrenta. Incríveis 1.500 terremotos atingem o país todos os anos. Isso acontece porque ele está situado sobre 4 placas tectônicas: a norte-americana, a do Pacífico, a eurasiática e a das Filipinas. Marcando as maiores placas dessa zona, a do Pacífico e a norte-americana, está a Fossa do Japão. Trata-se de uma zona de subducção submarina, com mais de 8.200 metros de profundidade e 800 quilômetros de extensão. O maior terremoto já registrado no Japão ocorreu próximo a essa fossa, onde um movimento de falha inversa forçou repentinamente a placa norte-americana. Esse movimento causou um tsunami em 2011, com o próprio terremoto atingindo uma magnitude entre 8.9 e 9.1. Isso foi tão poderoso que acelerou a rotação da Terra, efetivamente encurtando a duração do dia em 1,8 microsegundos. Essas ondas de 40 metros de altura varreram toda a região de Tohoku, no norte da ilha de Honshu, causando não apenas danos à infraestrutura, mas também a destruição de 3 reatores nucleares na usina de Fukushima. Isso liberou materiais radioativos no ar, forçando milhares de pessoas a evacuarem a área imediatamente. Na história do azar, esse evento pode ser o pior de todos. Dependendo de onde você mora, tremores ocasionais podem parecer totalmente normais. Você poderia estar tomando um café e sentir a sua casa tremer um pouquinho. Eu já estaria entrando em pânico total, mas lá no Alasca é só mais um dia. Isso porque o estado fica sobre a falha das Aleutas, uma trincheira de zona de subducção que se estende em uma cadeia arqueada por 2.900 quilômetros, do Golfo do Alasca até Kamchatka, lá na Rússia. Mais uma vez, ela também marca o limite em que a placa do Pacífico subduz a placa norte-americana. O Japão pode ter mais do que 1.000 terremotos por ano, mas você sabia que o Alasca e as Ilhas Aleutas têm mais de 40.000? Felizmente, a maioria são tremores leves que não causam muitos danos, mas a região registra muitos terremotos de grande magnitude, com pelo menos um ocorrendo todos os anos. Em 2018, o Alasca sofreu um terremoto gigante de magnitude 7, que literalmente devastou a cidade de Anchorage, causando grandes rachaduras no solo. Ok, então por que essa área é tão ativa para começo de conversa? Bom, essas placas convergem frontalmente em vez de deslizarem umas sobre as outras, o que significa que a fossa de Aleutas é propensa a erupções mais frequentes e explosivas. É como bater a cabeça acidentalmente. E isso vai causar muito mais dor do que um esbarrão casual. Bom, explosão é exatamente o que aconteceu na primavera de 1964. Sexta-feira Santa rapidamente se tornou em Sexta-feira Não Tão Santa quando a fossa causou um enorme terremoto de magnitude 9.2, devastando mais de 600 quilômetros de terra, o equivalente à distância entre Nova York e Toronto. Também causou múltiplos deslizamentos de terra em um tsunami gigantesco ao longo do Golfo do Alasca e da costa oeste, fazendo um longo percurso até o Havaí. Cara, essa com certeza foi a pior Páscoa de toda a história.
Falhas geológicas estão por toda parte como armadilhas. E assim como as armadilhas, muitas vezes há um preço terrível a se pagar por perturbá-las. Bom, existe uma falha geológica à espreita sobre a superfície da Nova Zelândia, que pode ser um desastre para a Ilha Sul. Seu nome é Falha Alpina, estendendo-se por mais de 480 quilômetros sobre as montanhas da ilha, onde a placa australiana é subduzida sob o Pacífico. Assim como Hayward, cientistas também preveem um retorno dessa falha adormecida há muito tempo. Anota aí no calendário para daqui cerca de 50 anos. Até lá é provável que tenha entrado em erupção. Há 82% de chance desse terremoto atingir uma magnitude de 8 ou superior. Para comparar o quão destrutivo isso seria, aqui está uma análise de um terremoto magnitude 6.3 que abalou Christchurch em 2011. Segurem seus chapéus. Pesquisadores acreditam que até 100 mil vezes mais energia seria liberada por um terremoto na falha alpina. Olha só, mas que maravilha! Eu tentaria correr, mas não dá para se esconder da Terra. É uma história tão antiga quanto o tempo. A geração jovem assume o lugar da velha e a paisagem muda junto. É só você parar para pensar em quanta coisa mudou nos últimos 100 anos. Bom, isso também acontece com zonas de falha, mas ao longo de milhões de anos. Uma dessas jovens brilhantes e promissoras é Walker Lane. Trata-se de uma fissura de 1000 quilômetros, uma longa rachadura na superfície da Terra, que cruza inúmeras falhas de deslizamento e falhas normais na Califórnia, incluindo as falhas de Garlock e San Andreas. Ela se estende do deserto de Mojave, no sul da Califórnia, passando pelo deserto de Nevada, terminando no nordeste da Califórnia. Embora não seja uma falha em si, a extremidade oeste de Walker Lane se move a cerca de 1,2 centímetros ao ano, devido às tensões acumuladas nas linhas de falha locais. Acontece que Walker Lane é parecida com San Andreas em miniatura. Essa última vem se deslocando para o norte há mais de 30 milhões de anos, eventualmente marcando o limite entre as placas do Pacífico e da América do Norte. Walker Lane, em comparação, tem apenas 10 milhões de anos e também está se movendo para o norte. Cientistas acreditam que essa fissura jovem um dia vai se elevar, ao estilo de Game of Thrones, para usurpar o trono das falhas da Califórnia e ocupar o seu lugar no limite entre as placas. Isso significa que durante os próximos 7 a 8 milhões de anos, a falha de San Andreas será empurrada cada vez mais. E como resultado, a Califórnia pode ser empurrada para o mar. E isso faria de Nevada o novo litoral do oeste. Imagina só, Las Vegas com praia. Dizem que devemos sempre manter nossos amigos por perto, e os inimigos ainda mais. Bom, vários pesquisadores têm acompanhado de perto a zona de subducção de Cascadia para monitorá-la. Porque quando ela entrar em erupção, certamente vai deixar um terremoto destrutivo em seu rastro. Essa falha se estende por aproximadamente 1.100 quilômetros do Cabo Mendocino, no norte da Califórnia, até o norte da ilha de Vancouver, no Canadá. A zona de subducção é onde as placas Juan de Fuca, do Pacífico, e de Gorda subduzem a placa norte-americana. Devido à falta de registros escritos dos eventos anteriores, os cientistas foram levados a acreditar que ela não era capaz de produzir grandes terremotos monstruosos. Acontece que é exatamente o oposto. Nós agora sabemos que Cascadia pode produzir terremotos de magnitude 8 ou 9. O último terremoto foi um tsunami em 1700, o que significa que deve entrar em erupção em breve. E como sabemos disso? Bem, durante um intervalo de 300 anos, a tensão entre as placas foi se acumulando. Isso se deve principalmente ao seu movimento lento. Imagine como um bule de chá no fogão, cuja água está borbulhando na superfície, pouco antes de liberar vapor. Evidências sugerem que as ondas podem chegar a 12 metros de altura e que o número de vítimas pode ultrapassar 30 mil. Felizmente, ainda não fomos submetidos a nenhum grande desastre natural. Ainda. Quando o relacionamento problemático chega ao fim, é hora do divórcio. Infelizmente aconteceu com meu amigo Eric. E a Terra também está se separando, sabe? Sim, dela mesma. O Vale do Rift da África Oriental tem mais de 3.200 quilômetros de extensão, indo do Mar Vermelho a Moçambique. Um rift ocorre quando as placas tectônicas se separam, criando vales profundos no solo. Quando as placas se movem, o magma do manto terrestre sobe para criar uma nova crosta. Nesse caso, a placa Somali se separa da placa Núbia, fragmentando-se a uma taxa de pouco mais de 6 milímetros por ano. No Vale do Rift do Quênia, por exemplo, os moradores locais testemunharam a abertura de uma grande fenda no solo em 2018. Isso ocorreu devido a fortes chuvas que varreram as cinzas vulcânicas depositadas ali, provenientes de uma antiga erupção, expondo a fissura. E adivinha só,
Aquele solo ali é instável. Sim, essas fragilidades do terreno confirmam repetidamente uma verdade chocante. A África está se dividindo lentamente ao meio. À medida que as placas tectônicas se afastam, essas fendas vão continuar se alargando, até que um dia se rompam totalmente. Mas não se preocupe ainda, isso não vai acontecer por milhões de anos. A fenda se abre tão rápido quanto suas unhas crescem. Um outro ótimo exemplo disso está em Pinglu, na província de Shanxi, na China. Esse Vale do Rift tem quase 10 quilômetros de comprimento e até 100 metros de profundidade, localizado no Planalto de Loess, uma área de terras altas que se eleva acima do terreno circundante. Esse bloco é essencialmente poeira eólica da última era glacial, que se solidificou. Embora pareça sólido como rocha, pode se erodir com muita facilidade, afinal é apenas poeira. Mais uma vez, a água erodiu a rocha e deixou uma longa fenda na terra. Uma fenda realmente impressionante. Caramba, se você caísse nessa fissura, talvez nunca mais voltasse. Se falhas geológicas ganhassem prêmios, a fossa Peru-Chile receberia o mais importante de todos. Ela não só deu origem ao maior e mais forte terremoto já registrado no planeta Terra, como também é a fossa mais longa do mundo e uma das mais profundas. Essa fossa submarina está localizada no Oceano Pacífico, a 160 quilômetros da costa do Peru e do Chile. Ela atinge uma profundidade de quase 8.000 metros e um comprimento de quase 6.000 quilômetros, marcando a zona de subducção, onde a placa de Nazca se sobrepõe à placa sul-americana. Essa zona de falha recordista causou o terremoto mais devastador do Chile em 1960. Com certeza foi uma força imparável, com ondas de tsunami de até 24 metros e magnitude de 9,5. Como resultado, esse terremoto teve um alcance incrivelmente amplo, chegando ao Havaí com ondas de 10 metros de altura. Até mesmo seus tremores secundários foram massivos, com 5 deles ocorrendo com magnitudes de 7 ou mais. Mas as falhas geológicas não são apenas locais de terremotos devastadores, mas também de outros fenômenos estranhos e selvagens. Em 2018, uma falha em Cusco, no Peru, se abriu e causou um deslizamento de terra na encosta de Campanayoc. Em fevereiro daquele ano, a falha já havia aumentado seu comprimento em 1,5 km, com os moradores da vila próxima percebendo que a terra estava subindo lentamente e seus edifícios afundando aos poucos. Então, em março, o solo cedeu repentinamente, deixando a terra em uma enorme bagunça. Esse com certeza é um evento que eu não gostaria de participar. Bom, acho que já chega de desastres perigosos e mortais por um dia, você não acha? Mas e aí, já vivenciou um terremoto em primeira mão? Ou viu uma falha geológica de perto? Diz aqui pra gente nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!